o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Lendo com os irmãos Salmos 63, a partir do verso 3. É um dos textos mais lindos da palavra de Deus. É uma oração de Davi. E ele diz assim: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti na vigília da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas eu me regozijarei. A minha alma te segue sempre de perto, e a tua mão direita me sustenta. É uma oração maravilhosa, como só Davi podia expressar. Nós sabemos já, meditamos esse texto, que ele foi escrito já quando Davi não era mais um garoto, num dos dias, numa das épocas mais escuras e tristes da vida de Davi. Ele já tinha 60 anos, e 60 anos naquela época não era como hoje, com os cuidados de hoje. Era uma idade muito maior do que seria hoje, com os cuidados da vida moderna. E ele tinha sido expulso, tinha perdido o palácio, tinha perdido a casa, tinha perdido as esposas, tinha perdido o filho. Ele tinha sido traído por grandes amigos. A maior parte do seu povo não o apoiou. Poucas pessoas ficaram do seu lado. Um grande amigo dele, que foi um dos maiores conselheiros da vida dele, agora estava aconselhando o inimigo. Davi tinha perdido tudo, estava de volta no deserto, já sem o vigor da juventude, sem nada para apoiar a esperança, sem absolutamente nada, e é essa oração que ele faz. Ele não está deprimido, não está culpando os outros, não está amargo, dizendo que ninguém apoiou ele no momento duro da vida dele, ele não está reclamando, ele não está dizendo: onde estão meus amigos, porque tão poucos ficaram. O filho de Jonatas, que ele buscou lá no meio do nada, que era deficiente, que ele colocou na sua mesa, que tratou como um filho, não estava com ele. A Bíblia diz que ele subiu o Monte das Oliveiras chorando, descalço. Ele foi envergonhado publicamente, e essa é a oração que ele faz, essa oração maravilhosa: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Ele não está inútil, ele não está no momento mais escuro da vida, na velhice, dizendo: olha, eu não tenho como buscar a Deus, não tenho como sentir nada, meu coração está oco. Muitas das vezes os problemas da vida fazem isso, as pessoas ficam... Davi está lá sem nada e dizendo: olha, os meus lábios te louvarão, porque teu amor é melhor do que a vida. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, aqui no deserto, olhando as estrelas, porque tu tens sido meu auxílio. Então à sombra das tuas asas eu vou me alegrar grandemente, e a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustém. Não é no dia do aniversário dele, cercado de filhos no seu palácio, que ele faz essa oração. É quando ele perdeu tudo: família, filhos, trono. Como as pessoas sabem que quase sempre eu tenho contato assim, com diário, com computadores, editando vídeos, mexendo com música, editando áudios, fazendo aberturas.
Uma das perguntas que eu mais escuto é: que tipo de software você usa para fazer isso? Qual o software que você usou para fazer aquilo outro? Como é que faz aquela abertura que você fez na coisa tal? Que tipo de software você usa para fazer aquela gravação? E muitas das vezes as pessoas perguntam: olha, qual é o software melhor que você usa? E hoje eu estava pensando nisso, no software, no melhor software que eu uso, mais importante para mim, né? Eu lembro que há uns anos atrás nós mexíamos no computador, há uns anos atrás, não, bastante anos atrás já, né? E era tudo mais difícil. Você usava um sistema operacional chamado DOS, e ele era uma tela preta, você não via nada, assim, escuro, com uma coisinha piscando assim. E para funcionar você tinha que dar uns comandos, não era nada fácil. Você tinha que estar na sua mente um monte de comandos. Uma pessoa que não soubesse aquele monte de comandos ficava olhando para aquilo ali, era completamente inútil. Havia um comando para cada coisa. E era uma tela preta, e a pessoa, se não soubesse, ficava olhando para aquela tela preta até desligar e fazer outra coisa, porque ele não tinha como mexer, se não soubesse os códigos, vários e vários códigos. Então, a despeito do que as pessoas pensam, no monte de software que nós mexemos, o software que eu acho mais importante que eu mexo, melhor de todos, é o Windows, porque ele foi o fim daquela tela preta. Ele foi o fim daqueles comandos sem fim que nós tínhamos que saber todos em nossas cabeças, sabe? Então é um software mais importante, o contrário do que as pessoas pensam, é aquele que todo mundo mexe, que faz tudo ser possível ali, aquela tela cheia de luz, iluminada. Há muitas invenções que são importantes, mas algumas invenções que mudam tudo, né? Eu acho que o Windows é uma coisa assim. Não ficou mais o computador só para aquelas pessoas que sabem os comandos certos, os atalhos. Qualquer um lá, qualquer criança começou a clicar naquilo tudo e as coisas começaram a acontecer. Então eu acho que Bill Gates, não é, que é um dos criadores, sua empresa, não é, fez isso. E há coisas que são incríveis, mas não tem um nome adequado. Mas o Bill Gates, ele, além de ter esse software incrível, eu acho que ele não podia ter pensado num nome melhor. O Windows, janela, sabe? Porque é o que era tudo preto, assim. Sabe quando você está num lugar que não tem janela, assim, escuro, tu não vê nada longe, está tudo ali confinado, assim que era. Apesar de que o DOS também tinha sido ele, a empresa dele, que tinham desenvolvido. Mas então, esse software mudou tudo, é um grande nome, ele achou um nome certo, eu não podia achar um nome melhor, porque a janela é uma coisa legal, né? Você não sai pela janela, a janela não existe para que você pule a janela, né? Pular a janela não é legal, nem da tua casa, nem da casa de ninguém. Então para que nossas casas têm janela? Por que nós gostamos de ambiente com janela? É porque você vê através da janela. Através da janela você vê o mundo. O mundo. A janela te dá a perspectiva. Você está num lugar bonito e a janela te dá a perspectiva do lugar, da paisagem. Você não quer sair, mas você olha pela janela. Ela abre o mundo em volta para você. As janelas enchem a casa de luz. A janela te dá novos insights do céu, sabe, do entardecer, do amanhecer, da noite. Então é um grande nome. Não só Bill Gates tinha um grande software, mas o grande nome. O que ele estava dizendo com isso é dizendo: olha, eu criei um software, um programa que vai dar para você uma janela para o mundo, não só para os mais entendidos, mas para todo mundo. Até criança vai poder olhar pela janela e ver o mundo vai se expandir, você vai ver longe. E é o que acontece hoje, né? O mundo todo ligado, a palavra de Deus faz isso por nós. É uma janela para um mundo que você jamais veria, porque você não tem os códigos. O mundo vive na escuridão. Você não tem os códigos certos, sabe? Só vê aquela tela preta com aquilo
piscando, e você tem que ficar imaginando como vai ser as coisas, e a vida é o caos na escuridão. Então, a palavra de Deus é a janela da revelação de Deus, onde todo mundo pode começar a enxergar coisas que eram impossíveis, porque estavam na escuridão. Então, sempre que você vai para a palavra de Deus, entenda isso, ela é uma janela para o mundo que você nunca viu, que você nunca veria. E nós lemos aqui um salmo de Davi. A Bíblia está cheia de histórias, cada uma delas e cada personagem são janelas que Deus abriu para nós vermos o mundo como não podíamos ver, para nós compreendermos. E a Bíblia está cheia de doutrina e cheia de biografias de muitas pessoas, mas a maior biografia da Bíblia é a de Davi. Ou seja, Deus determinou em seu coração falar mais sobre Davi do que sobre qualquer outro ser humano. Não é legal isso? Não é legal se fosse você? Deus usa mais páginas na Bíblia para falar sobre Davi do que sobre qualquer outra pessoa. A única pessoa, mais que pessoa, que tem mais páginas na Bíblia falando sobre ele é Jesus. Depois de Jesus, a Bíblia fala mais sobre uma pessoa, é sobre Davi. Agora, por que tanta coisa sobre Davi? Porque a vida de Davi é incrível. Porque a vida de Davi, como biografia, é a maior janela para você compreender coisas que você jamais compreenderia. Davi é surpreendente, é mais do que o Windows foi diante do DOS, aquela tela escura, uma janela incrível. Porque Jesus é o Senhor de Davi, mas Jesus é o filho de Davi. Não é engraçado isso? Ele ser o Deus de Davi, o Senhor de Davi, o filho de Davi. Aquilo que acontece na vida de Davi foi a esperança de Israel. A Bíblia diz que a casa de Davi vai durar para todo sempre. Nós jamais podemos ver as coisas de maneira mais clara na vida de alguém como na de Davi. A vida de Davi é uma maravilhosa janela para o mundo, como Deus o vê, como ele é realmente, e não na nossa escuridão, daquela tela do DOS sem os códigos, em que a gente fica tentando imaginar as coisas. Então, tudo na vida de Davi é extremamente significativo, tudo que está na Bíblia é significativo, e se Deus escolhe falar mais sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa, é porque isso é muito significativo. E nós podemos nos debruçar na vida dele, e cada hora vai abrir-se novas e novas janelas, e a nossa compreensão sobre Deus, sobre nós, sobre o nosso mundo, janelas vão se abrindo, e nós vamos enxergando tanto tudo que Deus é, quanto aquilo que o mundo é, e quanto aquilo que nós mesmos somos, nossos corações. No capítulo 7 de 2 Samuel, Deus fala coisas para Davi que são maravilhosas e chocantes, algo difícil de um ser humano ouvir, e nós ficamos imaginando como deve ter sido difícil para a mesma mente de Davi, que escreveu coisas tão profundas e maravilhosas, não é? Aprender, Deus disse para Davi o seguinte: a tua casa, teu nome, a tua família nunca vai acabar, nunca. Pensa nisso, é como se Deus falasse assim para mim: olha, a família Bessa para sempre vai estar no trono, nunca vai ser esquecida. É a família que daqui a bilhões de anos vamos estar falando sobre ela, para sempre. Quando toda a história acabar, a tua família vai estar lá. Não é incrível isso? Não é incrível Deus dizer isso para alguém? Deus disse para Davi. Nós nem conhecemos nossos, tetravós, nossas famílias vão sumindo, nós ficamos tentando descobrir de onde veio o nosso antepassado, mas para Davi foi isso, sabe? Ele disse: na tua linhagem sempre vai haver alguém no trono para todo sempre, e da tua linhagem que vai estar no trono irá se estabelecer justiça, paz,
e plenitude da minha glória para todos sempre. Tua família, teu trono. Pense nisso. Quem não desejaria ouvir isso? Esse pacto de Deus com Davi definiu a vida de Israel, a identidade de Israel, era a esperança de Israel, é a nossa esperança, é um pacto delineado para o futuro, é um pacto delineado para a eternidade. Você não pode ter uma passagem mais importante que isso. Uma aliança, sabe, essa aliança, e a resposta de Davi a ela, e as coisas que rodeiam tudo que aconteceu na vida dele, nos fornece um resumo maravilhoso de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que o mundo é, de tudo aquilo que o coração do homem é, de toda a história. São informações importantes que mudam e que moldam a nossa vida. É uma janela assim, sabe? Que nos dá acesso, como o Windows deu acesso à multidão, né? As crianças e todas as pessoas, clicando naquelas janelas todas, cada hora enxergando novas informações, diferente de... Você imagina a criança digitando códigos complicados para ter acesso a coisas, ou pessoas comuns, leigas. Então você vai notar que a vida de Davi abre janelas, muito mais do que o Windows, para você enxergar e compreender, em primeiro lugar. Então é óbvio que se ele é um homem que a Bíblia mais fala, nós não podemos falar sobre ele de repente assim, mas podemos falar em várias e várias vezes, e cada vez você vai ver que novas janelas se abrem. Mas em primeiro lugar, você sente, por exemplo aqui em 2 Samuel 7, que a vida de Davi nos dá a percepção daquilo que eu chamaria de sangue, suor e lágrimas. A vida dele é uma janela clara para o mundo caído que nós vivemos, que todos nós devíamos já ter olhado para essa janela tanto que a paisagem devia ser conhecida por nós. E às vezes, nessas biografias bíblicas, a gente perde a importância das pequenas declarações, mas elas são profundas. Por exemplo, em 2 Samuel 7, 1 e 2, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Você vê, isso é só uma introdução, você pode simplesmente ir pulando por isso tudo, querendo saber o que disse o rei, porque parece que aquelas coisas, mas não, isso é incrível. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos. A vida de Davi está cheia de guerra, conflitos, discórdia. Esse homem viveu, apesar de nós falarmos de que ele ganha mais paz na Bíblia do que qualquer outro, de que ele é um homem segundo o coração de Deus, de que sempre vai ter um descendente dele no trono para todo sempre. Jesus é a raiz de Davi. Esse homem viveu traição constante, conspiração constante, traição familiar. Ele foi enganado todo o tempo. Às vezes é difícil, você lendo toda a história, de perceber quem é inimigo de Davi e quem é amigo de Davi, porque toda hora um amigo dele trai ele, um amigo abandona ele, ele é leal, e aí o que ele recebe pela lealdade dele é perseguição, é traição. Ele é traído pelo filho, ele é traído pelo rei que ele devotou a sua vida. Ele amava aquele rei, ele protegia aquele rei, ele defendia a vida daquele rei, mas ele era perseguido. A sua história desde o início é cheia de dor, traição, e como nós vimos lá, ele velho, com 60 anos já, e ele tinha sido traído pelo seu filho, abandonado por várias pessoas, o seu povo, a maior parte dele não o apoiou. E quando nós olhamos para a vida de Davi, para esse mundo de Davi, com toda a honestidade chocante com a qual Davi
escreveu a respeito dele e da sua história, nós somos confrontados com o fato de que como o nosso mundo é um mundo caído. Tudo que nós tocamos, todo o nosso mundo. É incrível como pessoas podem servir a Deus, ter contato com a palavra de Deus, e de fato nunca terem enxergado tão claramente essa janela. Eu peço a todos nós hoje, não é? Será que nós temos olhado quão quebrado o nosso mundo é, quão caído o nosso mundo é? Queridos, nosso mundo é um mundo completamente alienado de Deus. Nós não vivemos no meio de pessoas que precisam ser um pouco ajustadas para que a sociedade seja boa. Nós não vivemos num mundo que as pessoas precisam de um pouco de ajuste moral, de um mundo que pode ser consertado. Nós vivemos num mundo que está gemendo, esperando a sua redenção. A Bíblia diz, até agora ele geme, ele sente dor. Nós vivemos como pecadores quebrados, que precisam desesperadamente, não de uma chance de mostrar nosso valor, mas de sermos salvos do nosso desespero. Nós não podemos consertar as coisas, nós somos o problema, os homens. E eu tenho medo de que a maior parte das pessoas, mesmo na igreja, não levem isso a sério. E porque nós não levamos isso a sério, nós estamos preparados para enfrentar isso. Eu receio que muitas pessoas nunca olhem pela janela e vejam claramente, de maneira clara, como a Bíblia diz, cheio de luz, que o nosso mundo é um mundo condenado e caído. Então muitas pessoas se casam, têm filhos, desenvolvem amizades, se envolvem com o ministério com expectativas irreais. É por isso que elas não podem chegar no fim da vida sendo abandonado pelo filho, sendo traído, e dizer, Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Eu não estou aqui inútil e quebrado por causa dos acontecimentos. Eu sempre enxerguei que o mundo era assim. Isso era claro para mim. Então as pessoas se envolvem, se casam, têm filhos, desenvolvem amizade, se envolvem no ministério, mesmo se envolvem na igreja com expectativas irreais, sem entender o mundo quebrado que está à nossa volta. Tem pessoas que se enganjam querendo mudar o mundo com expectativas irreais. Eu converso com pais que parecem estar chocados porque eles nunca tinham chegado à conclusão de que deram à luz a filhos pecadores e que, se não forem salvos, estão perdidos. Nunca se deram conta de que geraram filhos que são totalmente depravados, fora da graça de Deus. Crianças que realmente necessitam de disciplina, de ensino. Pais e mães que realmente ficam chocados porque criaram os filhos como se eles fossem santos. Acharam que só alguns poucos conselhos, uma pouca direção seria suficiente, porque no fundo eles achavam que os filhos não eram tão caídos como são. Acharam que podiam criar seus filhos mais ou menos como o mundo cria, porque seus filhos não são como os filhos de todo mundo. Pais que sempre acham que seus filhos pecam e fazem coisas por causa da influência das outras pessoas. Pais que defendem seus filhos como se eles fossem criaturas não caídas. Crianças que realmente necessitam de disciplina perseverante, então ficam surpreendidos um dia. Eu falo com maridos e esposas que ficam chocados quando descobrem que seu cônjuge era menos que perfeito. Acreditaram realmente estarem se casando com um príncipe qualquer, que preencheria a sua vida, que resolveria seus problemas, e aí ficam chocados quando descobrem que aquela pessoa não é assim, e não demora muito, não demora nem o fim da lua de mel para se perceber que você casou com um ser humano falho e caído. Nós vivemos num mundo quebrado, e há
nele algo que devia fazer nós chorarmos. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um mundo quebrado, queridos. Esse homem, segundo o coração de Deus, vive no mundo quebrado. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, nós devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com a política. Nós devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com a espiritualidade das pessoas, quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias. Nós devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com as famílias. Devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com a lealdade, com a amizade. A grande parte dos amigos de Davi traíram ele mesmo. Nós devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com a motivação das pessoas, como elas estão sempre motivadas para tudo que não é de Deus, e tudo que é de Deus precisa ser extremamente insistido. Como as pessoas são motivadas pelo dinheiro, como as pessoas são motivadas pelo poder, como as pessoas são motivadas em dizer que a amizade é quando todo mundo faz aquilo que eu quero. Nós devemos chorar quando vemos o que o pecado fez com os objetivos das pessoas, com os propósitos. Devemos chorar quando nós atravessamos a história de Davi. É uma janela para o mundo assim, porque Davi está vivendo num mundo quebrado, cheio de inimigos, cheio de traições, cheio de dor, todos os erros, todas as heresias fluem de uma visão errada da queda. Sempre o homem descreve a queda como menor do que ela é, então ele acha que vai mudar o mundo, vai fazer o mundo virar um paraíso, mesmo sem Deus. A igreja está pronta a acreditar que o ser humano lá no fundo é bom. A igreja acha que realmente que nossas políticas vão mudar o mundo. Cada heresia se volta para o homem porque acha que a queda não foi tão grande. O homem ainda tem uma certa liberdade, o homem não está tão caído assim, o mundo não é exatamente assim. Como eu já disse certa vez, Edgar Allan Poe, uma pessoa que você não poderia esperar, diz assim: eu não tenho fé na evolução e aperfeiçoamento humano. Eu acho que o esforço humano não terá nenhum efeito apreciável sobre a humanidade. O homem agora apenas é mais ativo, não mais feliz, nem mais sábio do que ele era há 6.000 anos. Esse homem não é o que nós poderíamos dizer, alguém que compreende as verdades de Deus, mas ele teve uma compreensão muito melhor da depravação humana do que grande parte daqueles que se dizem cristãos. Ele diz: o homem não melhorou em nada nos últimos 6.000 anos, porque ele percebe o óbvio, não a partir da clara doutrina da depravação bíblica, que ele não expressa, mas ele entende que há um fator fatal na humanidade, que nos deixa completamente incapazes de melhorar o mundo, de uma forma significativa, de uma maneira que você podia dizer, isso é uma melhora. Nossos avanços são apenas tecnológicos. A única diferença é que Spurgeon pregava com um pedaço de papel e tinha que usar um tinteiro, e eu estou usando um iPad. É a única diferença entre o Rio de Janeiro de hoje e Londres de 1800. O coração do homem está exatamente no mesmo lugar, não evoluiu nada. A mesma podridão, a mesma escuridão. Podemos fazer o mundo ir mais rápido, podemos criar um ambiente mais confortável, podemos estar aqui com o ar-condicionado ligado, podemos fazer um mundo assim, mais rápido, mas nunca melhor. Nunca um mundo melhor. Moralmente o homem está no mesmo buraco onde ele estava quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, há 12.000 anos atrás, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Está no mesmo lugar. É isso que Edgar Allan Poe está dizendo. O homem não melhorou, ele só há avanços tecnológicos. Edgar Allan Poe está dizendo o seguinte: nós tivemos milhares de anos para trabalhar, mas nós falhamos completamente, nós não melhoramos em nada. Churchill escreveu pouco antes de começar a Segunda Guerra, talvez alguém achou que ele estava sendo exagerado, ele disse assim: certo é que enquanto os homens estão reunindo poder e conhecimento com sempre crescente rapidez, as suas virtudes e a sua sabedoria não têm mostrado nenhum aperfeiçoamento perceptível com o passar dos séculos. Sob suficiente pressão,
sobre fome suficiente, sobre terror suficiente, sobre paixão, ou mesmo frio e furor intelectual, o homem moderno que conhecemos tão bem praticará os mesmos terríveis atos, e a sua mulher moderna estará com ele apoiando em tudo. E ele disse isso pouco antes do Holocausto. Muitas pessoas, grande parte dos cristãos, fecha os olhos para isso, preferem ficar no mundo preto do DOS, sem olhar pela janela clara da palavra de Deus, porque isso parece muito deprimente. A psicologia secular vai na direção oposta da realidade, e sem dúvida é deprimente, mas é realista. É um eco do realismo bíblico expresso por Edgar Allan Poe e por Winston Churchill. A negação disso quem faz é o pecado, dizendo: eu não sou tão ruim assim, o homem não é tão ruim assim, a queda não é tão grande assim, talvez nem fosse necessário que Deus descesse do céu, vocês mesmos poderiam reorganizar o mundo. Lá no fundo o homem é bom. Isso faz parte das concupiscências do engano. Edward Gibbon, um dos maiores historiadores, escreveu uma obra chamada Declínio e Queda do Império Romano. No final, esse grande historiador respeitado chega a uma conclusão da história e diz assim: a história é pouco mais do que o registro dos crimes, loucuras, paixões destruidoras, paixões egoístas e infortúnios da humanidade. Ele diz: essa é a história, é isso que está nos jornais, é isso que vai estar amanhã nos jornais. O pecado está em toda parte, o pecado está em todos os homens e no homem todo. Agostinho, falando sobre a queda do homem, fala sobre as características, várias características, de quão profunda ela é. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. O homem caiu no Éden e ele só caiu a partir disso. Não é que o homem não melhorou. Depois disso, essa corrupção só cresceu. Ele cai. E a loucura ainda diz para o homem: olha, não está tudo escuro, ainda há luz. Vocês são livres. Paulo diz assim: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há quem faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, todos se fizeram inúteis. Então cai em Gênesis 3, em Gênesis 6, 5, a Bíblia diz: viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do seu coração era continuamente má. No capítulo 6, Deus está dizendo: eu não estou no pensamento dos homens, eu não estou no coração dos homens. Os homens criam deuses para si, Deus é um ser esquecido. Então Agostinho disse que a primeira característica devastadora da queda é a severidade da própria queda. Ele diz: a palavra queda não faz jus à realidade, porque quando a gente fala em queda, parece que a gente pensa numa criança que está correndo ali na calçada, tropeça e cai e rala o joelho. A palavra é pobre, não faz justiça à ideia da altura que o homem caiu e do abismo que ele está com o seu mundo. A queda de Adão apresenta como algo totalmente digno do castigo, se nós considerarmos a altura que Adão ocupava. É o que Agostinho diz. Ele foi criado à imagem de Deus, e se você pensar a altura que ele estava, e a simplicidade do mandamento, tão simples, tão fácil, a tranquilidade de obedecê-lo, na abundância de todos os frutos do paraíso, ele só podia não tocar numa coisa, não era uma coisa dificílima, a altura que ele estava, e a sensação mais terrível do castigo. Em segundo lugar, ele diz: a segunda consequência devastadora da queda é a perda da liberdade. Nós não vamos falar hoje sobre livre-arbítrio, mas na criação, o homem tinha uma inclinação positiva para Deus, para amar a Deus. Embora fosse possível que o homem pecasse um dia, quando o homem for a imagem de Cristo, isso não será mais possível. Não porque muitas pessoas têm a ideia de que poder pecar é que nos faz livres. Essa é
ensino diabólico que sai do coração do pecado. Por exemplo, Deus não pode pecar, Ele é livre. É isso que é ser livre. Poder pecar não é ser livre. No futuro, no estado glorificado, quando formos a imagem de Cristo, nunca mais pecaremos. Vai ser a liberdade plena de sermos e vivermos de maneira consistente com tudo que nós somos, ou seja, a imagem de Cristo. Como resultado da queda, o homem passou a ser escravo do mal, sua vontade caída é uma fonte do mal. A vontade do homem sempre deseja o mal, é o que a Bíblia diz. A terceira consequência é a obstrução do nosso conhecimento. A capacidade intelectual do homem foi muito maior antes da queda. As consequências da queda incluem os efeitos que os teólogos se referem como os efeitos intelectuais do pecado. Ou seja, a palavra intelectual vem da palavra mente, né? No grego, nous. Então, nossa mente podia absorver as informações, enxergar todas as coisas de maneira muito mais clara, acurada do que podemos agora. Nós podíamos entender todas as coisas sem distorção. Nós não éramos o homem dotado de onisciência, porque a onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Porque para você conhecer todas as coisas de maneira exaustiva, infinita, uma compreensão infinita, você precisa ter uma mente infinita. E o ser humano é só uma criatura. E só Deus é assim. Consequentemente, Adão tinha um limite para o seu conhecimento, ou seja, ele estava sempre numa curva de aprendizado. Adão estava sempre aprendendo, e ele ia continuar aprendendo, como toda criatura vai continuar aprendendo sempre. No entanto, sua capacidade para aprender não era obstruída pelo pecado. Então, na criação, o processo de aprendizado era fácil, a mente humana não era obscurecida pelo pecado. Depois da queda, a mente ainda pode pensar, pode chegar a algumas conclusões, pode raciocinar, mas o ser humano não perdeu a faculdade da sua mente. É o que nos faz seres humanos. Ela permanece, mas a facilidade foi completamente perdida. O que era fácil agora é difícil. Nossa habilidade de raciocinar foi afetada. Agora nós somos inclinados a um pensamento confuso e a erros lógicos. Por exemplo, o homem achar que o mundo é bom quando tudo à nossa volta é uma tragédia que os homens praticam todos os dias. É a sociedade ser má, feita por homens bons. Ou seja, nosso pensamento é confuso, nós cometemos erros lógicos, nós fazemos inferências ilegítimas, nós cometemos falácias lógicas, nossos argumentos, na maioria das vezes, não são sadios e só existem para justificar a maldade e o pecado dos nossos corações. Então, dois fatores principais estão envolvidos aqui. O primeiro é o enfraquecimento do poder da mente e das faculdades do pensamento. O segundo é a influência do pecado que fez a mente escrava da concupiscência. Ou seja, a mente só existe agora para racionalizar o fato de que o homem ama as trevas. E tem um preconceito especial a tudo que é santo e puro. Ele não tem prazer nisso. Ele ama as trevas, mas ele não pode dizer isso. Então ele tem que racionalizar isso. Então a Escritura fala sobre nossas mentes sendo obscurecidas e réprobas. Recusamos ter Deus em nossos pensamentos. Isso não é um lapso isolado, isso está em todos os seres humanos. Então, há uma analogia entre a função da mente e a função do corpo depois da queda. Aqui nós temos corpos que ainda exibem força física, nós fazemos coisas, o corpo ainda trabalha, mas o trabalho agora é acompanhado de fadiga. A mente então agora trabalha, mas o pensamento é algo laborioso, difícil, cheio de falhas e falhas mortais. A quarta consequência é a perda da graça de Deus. Na criação, Deus proveu o homem com um adjutório, não é? Ou seja, uma assistência graciosa, certa para o bem em seus corações. Após a queda, isso foi retirado dos homens, essa que nós podemos chamar de graça assistente. Perdemos isso. O homem foi entregue aos seus pecados, é isso, aos seus planos maus, aos seus desejos
da escuridão, seu coração agora está cheio de dolo e seus desejos são continuamente maus. Com certeza ainda permanece uma graça operando nos homens, através da providência de Deus para conter o mal humano, mas entenda, ela é completamente diferente daquilo que o homem tinha. Agora essa graça não é assistência positiva para o bem, ela é só um freio negativo para o mal, só para conter o mal até o plano de Deus se cumprir. Aqui está a consequência do pecado, é a perda do paraíso. Parte da maldição que se seguiu à queda foi a expulsão do Éden. Não há mais paraíso. O homem foi expulso, foi colocado uma espada, anjos, eles não poderiam voltar. O ambiente nunca mais seria o mesmo. É impossível fazer um paraíso em meio ao pecado, sem comunhão com Deus. Ela foi perdida. Agora o homem está no exílio, as maldições vêm sobre ele, sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, como nós lemos. O nosso ambiente é marcado pela presença de todas essas coisas que compunham a vida de Davi. A sexta é a presença da concupiscência. Envolve a predileção para aquilo que é sensual e não para aquilo que é espiritual. Não é a própria sensualidade, mas é a inclinação a ela. Envolve a tendência da inclinação a lascívia da carne, e essa guerreia contra o espírito. Ou seja, para explicar isso de uma maneira que não seja confusa, originalmente o corpo era tão alegremente obediente ao espírito quanto o homem a Deus. Havia apenas uma vontade em exercício no homem. Essa harmonia foi quebrada, e agora há um antagonismo que Paulo descreve em Romanos 7. Logo, a concupiscência é substancialmente o mesmo que Paulo chama de carne. Ela não é só o corpo, ela envolve a constituição sensual que domina o homem sobre a natureza mais alta e racional do homem. Em vez disso dominar o homem, acontece o oposto. A concupiscência, então, não é algo meramente corpóreo. Tem um lugar na alma, nos desejos da alma, nos sentimentos da alma. Tudo que não é espiritual é que domina e que exerce poder maior sobre o homem. A sétima consequência devastadora é a morte física. Na criação, o homem tinha já a capacidade de pecar, ou seja, o homem não foi criado na incapacidade de morrer, não, ele foi, desde o início foi dito para ele, se tu pecar, tu vai morrer. Você não tem a imortalidade como algo definitivo. Essa advertência foi negada pela serpente. A serpente disse: vocês não vão morrer se vocês comerem. E no dia, Gênesis 2:17 diz: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, sempre houve a possibilidade da morte. Porém, Adão e Eva não experimentaram a morte física imediatamente, tonatos, no dia da transgressão. Isso faz algumas pessoas pensarem, então, que foi somente a morte espiritual que eles experimentaram naquele dia. Mas Agostinho, por exemplo, falando a respeito disso, ele diz: não, a morte física também. É óbvio que todo homem vai experimentar finalmente ela, mas ela, por exemplo, ele chama ela de o grande inimigo que Cristo conquista para o seu povo. Mas quando nós falamos de homens como Davi, a poeira do seu corpo já se perdeu nas areias do Oriente Médio. Agostinho então fala a respeito de muito antes de você respirar o último fôlego, você está morrendo fisicamente. A morte física começou sim em Adão no dia que ele pecou. A partir daquele momento, as ruínas da morte, do envelhecimento, do declínio físico, da doença, acompanharam a vida humana. E hoje em dia, quando um bebê nasce, ele nasce em meio a dores e choros, e a morte começa a operar nele. É inexorável. Desde o pecado de Adão, cada bebê nasce, e o processo de morte é inaugurado no dia do nascimento dele. Toda a vida é parte desse processo.
e toda a vida marcha inexoravelmente para a morte. Esse é o preço do pecado. E a última consequência é a culpa hereditária, última consequência devastadora do pecado. O pecado original significa que o pecado não é meramente uma ação. É mais do que isso, e é algo que é transmitido de nossos primeiros passos para nós. E junto com isso, a condenação do pecado. O pecado é um hábitus, ou seja, algo que habita em nossa natureza e que se expressa em ações. Esse estado, essa condição continua em cada filho nosso que nasce. Isso é transmitido a todos nós, a todos os homens. Essa consequência do pecado original é que fez Pelágio desenvolver toda a heresia do pelagianismo que até hoje é presente na igreja, até na igreja protestante. Porque ele achava peso demais, contrariando tudo aquilo que a Bíblia ensina, por não olhar para a janela como devia. Mas Agostinho, por outro lado, falando a respeito disso na sua obra A Cidade de Deus, a mais famosa, ele diz assim: o pecado dos nossos primeiros pais foi um desprezo à autoridade de Deus. Deus criou o homem e ele o fez à sua própria imagem, e ele o estabeleceu acima dos outros animais, ele o colocou no paraíso, o enriqueceu com todo tipo de abundância e segurança, não lhe pôs nem muitos, nem grandes, nem difíceis mandamentos, mas a fim de tornar uma obediência sadia, fácil para ele, lhe deu um único pequeno e leve preceito, pelo qual lembraria que é uma criatura, cujo serviço deveria estar dedicado a Deus, de maneira alegre, livre, de que ele não era o Senhor. Consequentemente, foi justa a condenação que se seguiu, e uma condenação tal que o homem, que através da manutenção dos mandamentos deveria ter sido espiritual até mesmo em sua carne, se tornou carnal até mesmo em seu espírito. E assim como em seu orgulho ele buscou ser sua própria satisfação, e não Deus ser sua satisfação, em sua justiça, Deus o abandonou a si mesmo, não para viver na independência absoluta que ele ansiou, no lugar da liberdade que ele desejava, para viver insatisfeito consigo mesmo em sua sujeição dura e miserável, a quem através do pecado há de servir, havia então se submetido. Ele foi condenado a despeito de si mesmo a morrer em corpo, assim como havia se tornado por vontade própria morto em seu espírito e comunhão com Deus, condenado até mesmo à morte eterna. E todos nós juntos, se não tivesse a graça soberana nos libertado, porque havia renunciado à vida eterna. Qualquer um que pense que este castigo foi excessivo ou injusto, mostra a sua inabilidade para medir a grande iniquidade de pecar, onde o pecado podia tão facilmente ser evitado, e a glória de Deus honrada. Nós vivemos num mundo quebrado. Então, como eu disse, essa é a primeira janela que a vida de Davi abre. Nós devemos chorar através da história de Davi, devemos chorar quando vemos o que o pecado fez, como eu disse, a política, chorar quando vemos o que ele fez à espiritualidade, quando ele fez à família, chorar pelo que o pecado fez com a lealdade, com a amizade. Deus deu descanso de todos os inimigos da vida de Davi, porque a sua vida foi cheia de inimigos e traições. Foi um mundo horrível que ele viveu, no mundo que nós vivemos. A primeira janela que nós vemos na vida de Davi é que esse mundo é um mundo caído. E como eu disse, grande parte dos cristãos vivem de tal forma chocados, porque eles jamais enfrentam isso de verdade. Eles desenvolvem então casamento, criam filhos, ministério, sempre achando que não estão num mundo tão caído e que os seres humanos não são tão caídos como são de fato. Eles não podem chegar em meio a esse caos que a Bíblia diz tão claro que o mundo é, e encontrar em Deus a satisfação tal que possam orar como Davi no final da sua vida, no meio do caos que estava à volta dele, traição, abandono, sozinho. Senhor, meus lábios te louvam, teu amor é melhor do que a vida. Eu não estou chocado no fim da vida, porque eu sempre vi que o mundo é esse mesmo. Eu nunca achei que transformaria, sendo rei, Israel num paraíso. Devíamos chorar então quando vemos o pecado
o que o pecado fez com as lealdades, com as amizades, chorar com aquilo que o pecado fez nas motivações das pessoas, nas motivações pessoais, nos objetivos, seus propósitos. Devemos chorar. E devemos exaltar o Redentor, ansiando que Ele venha, porque o mundo de Davi é um mundo totalmente caído e depravado. E esse é o nosso mundo. Mas há uma segunda coisa, eu queria falar sobre 4 coisas. Você vê, não vai dar. Falta 3 coisas e só temos 15 minutos. A segunda coisa, janela, mas eu quero falar sobre isso outras vezes. Na vida de Davi que nós vemos é a janela para o coração do homem. O nosso próprio coração. A Bíblia diz, certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Você percebe o que está acontecendo aqui? A motivação do coração de Davi, o que Davi está sentindo. Davi se tornou um rei, ele está morando, ele diz, numa casa de cedro. Isso, Natã, eu não estou me sentindo bem morando nessa casa de cedro, eu moro num palácio. No caso que você não saiba, isso significa o quê? Luxo, era bonito, caro. Cedro era uma madeira nobre, perfumada, era um sinal de sucesso, um sinal de poder, um sinal de riqueza. Nessas condições, os homens tendem a não pensar muito sobre outras coisas. Vamos desfrutar. Mas esse homem, quando olhou para todas aquelas coisas que ele tinha, ele pensou consigo mesmo: isso está errado, eu não posso ficar feliz com essa casa de cedro, é errado que eu viva num palácio e Deus, que eu sirvo, esteja peregrino numa tenda. Então, o seu coração tem uma motivação. Deus nos deu a vida de Davi como a maior biografia da Bíblia para nos mostrar essas janelas. Deus nos revela aqui as motivações interiores do coração de Davi, os desejos de Davi, as intenções, as atitudes, os propósitos do coração desse homem, que foi um homem segundo o seu coração, para que isso funcionasse como um espelho dos nossos corações. Você se sente assim? Agora, por que isso é necessário? Por que essa história? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E é óbvio que ele é enganoso porque, primeiramente, ele engana o próprio homem, o próprio dono do coração. Nós podemos ser tão confusos, tão cegos. Nós podemos ser tão enganados sobre o nosso próprio coração. E eu posso até mesmo participar intencionalmente da cegueira do meu coração. Às vezes, essa cegueira é uma escuridão não intencional, mas muitas das vezes nós somos deliberadamente cegos, nós simplesmente não queremos ver. Então, quando você lê isso, quando nós estamos lendo esse texto, quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando: ó Deus, a igreja, esse é meu coração. Olhando para essa janela que tu abriste na tua palavra para o coração de Davi, eu tenho um coração assim. Eu digo a mim mesmo: é errado eu viver com todas essas coisas, enquanto a obra de Deus no mundo não tem apoio financeiro que eu sempre espero que tu me dê para a minha vida. É errado que todo mundo que fale sobre dinheiro na sua obra seja só para ganhar algo em troca, e quando eles aprendem que não tem como negociar contigo, o assunto dinheiro fica tão difícil quanto é para aquele que negociava com Deus. Ou seja, será que nós já nos sentimos incomodados como Davi? É errado eu estar com isso aqui tudo. E Deus? Você vê, ninguém disse isso para Davi. São motivações. Mas não é só nisso. Pense essas motivações. É errado que eu tenha tantos momentos de lazer, enquanto o tempo para Deus seja tão escasso.
É errado. Você sente isso? Ou você pensa, Deus podia me dar mais tempo para ficar mais à toa, para me divertir mais. Estou precisando de mais lazer. Precisando ter mais dinheiro para ter mais lazer. Será que no meio do teu lazer você sente, é errado, é errado. É errado. É errado a Bíblia dizer, vocês precisam remir o tempo porque os dias são maus. E é errado, estou com esse tempo todo. Ou é errado para mim estar tão preocupado com a minha própria honra, quando Deus, o Senhor de tudo, o Rei dos Reis, é tão desonrado ao meu redor, isso não me incomoda. Davi não estava satisfeito com a sua casona, com o seu palácio. Ele começou a sentir, isso é errado. Não sei se você sentiu assim, querido. Já olhou para a sua casa, para as suas coisas e disse, é errado, é errado. É errado eu ter esse tempo todo para lazer, enquanto Deus não é honrado com o meu tempo. Enquanto não tem tempo para Deus. É errado gastar todo esse tempo só querendo ganhar dinheiro, quando eu não tenho tempo para fazer o que Deus. Por que tanto tempo para mim? É o que Deus está dizendo, é errado tudo isso para mim, e Deus? Ou seja, eu deveria estar insatisfeito, eu deveria estar preocupado, eu deveria ser energizado, mas eu diria, a maioria das vezes nós não estamos. Nós estamos preocupados exatamente porque nós queremos ter 3 férias por ano, ter mais coisas. Se nós tivéssemos o palácio de cedro de Davi, nós pensávamos, que tal também um na montanha? Que tal na praia? Davi olhou para o seu palácio e disse, é errado, é errado. E a causa de Deus? É errado. Não me sinto bem, não me sinto feliz. Muitas das vezes, nós nos premiamos com luxo, sonhamos com luxo, com o meu conforto, a minha vontade, e não o reino de Deus. Não nos incomoda isso. Não é maravilhoso que você olhe para o coração desse homem como uma janela, e você está vendo a verdade sobre o seu próprio coração? Essa é a segunda e última janela que nós vamos abrir hoje. Eu penso que nós devemos fazer uma oração. Sabe, Deus é um Deus tremendo que nos criou de maneira maravilhosa e complexa. Nós devemos orar a Deus, Senhor, Tu me criou com uma capacidade de afetos profundos. Você já pensou em a capacidade de afetos com a qual Deus nos criou? Nós somos capazes de amar, somos capazes de detestar, somos capazes de desejar, somos capazes de nos encantar, somos capazes de nos excitar, somos capazes de chorar, somos capazes de rir, somos capazes de desfrutar, somos capazes de sentir temor, somos capazes de sentir gratidão. Agora, nós devemos pensar, por que Deus nos fez tão assim, tão complexos, com todas essas capacidades? Amar, detestar, desejar, se encantar, se excitar, chorar, rir, desfrutar, medo, gratidão. Deus nos criou assim para nós glorificarmos o Seu nome, de todas essas formas, encontrarmos satisfação suprema nele, como fonte de todas as coisas. Mas nós temos que confessar que os nossos afetos não estão sendo usados assim, estão mornos para Deus, enquanto são quentes para nossos interesses egoístas. Davi podia olhar para o seu palácio e pensar, estou me sentindo mal, não é certo. Mornos, nós somos ousados para defender a nossa honra. Se alguém nos ofender, se alguém espalhar um boato sobre nós, se alguém falar o que nós não dissemos, nós ficamos uma fera. Nós defendemos nossa honra. Nossa geração é a geração do processo, nós processamos todo mundo. Nós pensamos no nosso direito, mas nós somos tímidos para defender a honra de Deus. Nós falamos, isso é assim mesmo, pelo menos as pessoas estão fazendo alguma coisa, não é tão sério assim. Nós somos rápidos para satisfazer nossos apetites corporais. A obesidade é o mal do nosso século. Qual é o nosso grande sonho? Será que não tem uma dieta que a gente possa comer tudo sem engordar? Será que nós não podemos ficar sentados o dia inteiro
trocando canal e comendo batata frita sem engordar. Que droga esse negócio de engordar? Esse negócio de engordar é ruim. Por quê? Nós queremos comer até nós explodirmos. Agora, eu sou rápido para satisfazer os meus desejos e apetites corporais, mas somos lentos para alimentar a alma com o pão da vida. Ah, queridos, que falta de fome, que falta de apetite. Não há nenhum perigo de ficar gordo, espiritualmente, não é assim? Um pouquinho de pão e nós estamos satisfeitos. Nós olhamos para o relógio, assim, não tem mais nada para dizer, já li aqui um textinho, já fiz a minha oração de 5 minutos. Será que o pastor não vai encerrar esse troço logo? Nós estamos engordando porque nós temos um apetite para comer. Mas, queridos, somos mornos em nossa fome por Cristo. Nós desperdiçamos momentos dedicados à comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, somos cuidadosamente em planejar nosso entretenimento. E nós sempre, dificilmente você desmarca uma viagem porque deu uma dorzinha de cabeça. Você já fez isso? Umas férias, comprou passagem. Aí naquele dia você tinha uma dor de cabeça, aí não vou não. Não, você vai, querido. Ou para ganhar dinheiro. Dificilmente alguém deixa de trabalhar. Dificilmente. Agora, as coisas de Deus, pensa bem. O cara sentiu uma dor assim. Não vai dar. Estou fora. Morno. O coração de Davi é uma janela. Nós estamos sempre distraídos. Sempre precisamos ler mais um e-mail, mais um livro, atualizar a rede social, cuidar da casa. Com facilidade, nós estamos preocupados com o sucesso, a prosperidade mundana, mas somos preguiçosos, indiferentes na maior causa do mundo, que é o nome de Deus. Nossas afeições errantes são mais ofensivas, porque nós sabemos a altura infinita que Deus desceu para nos resgatar. Nós sabemos a profundidade, o comprimento, a amplitude do amor de Cristo, como diz Paulo, que excede todo entendimento. Nós olhamos para isso e sentimos uma fominha. Nós olhamos para um pacote de batata frita com hambúrguer e sentimos um fomão. E tudo que nós queríamos na vida é que tudo aquilo que nós pudéssemos comer o dia inteiro sem engordar, gente. Brigadeiro, doce de leite, sorvete. Mas as insondáveis riquezas de Cristo, bocejos. Quando nós pensamos nisso, sabe, Deus ofereceu o seu infinito amado para resgatar homens como nós, o amor incomparável do Cordeiro de Deus, que se manifesta nas agonias da sua morte, no suor de sangue, nos gritos da cruz. Tudo isso para resgatar inimigos que desprezavam Deus, que mereciam ser queimados para sempre, numa fornalha eterna. E qual é a minha resposta? É letárgica, é preguiçosa, é indiferente. E isso, o que eu acho mais incrível é que a morte de Jesus é que perdoa esse pecado, sabe, até esse pecado de fazer isso, é na cruz. Sabe quem sofreu a consequência, o castigo por agirmos assim? Cristo. Então nós somos humilhados quando não somos afetados por aquilo que afeta a Deus. Somos vagarosos no zelo, mas não mais. Nós devemos pedir a Deus para fazer nós fervermos no Espírito, como Paulo diz em Romanos 12:11, para ser movido e energizado pelo Evangelho, pelas promessas gloriosas do Evangelho, como Pedro diz em 2 Pedro 1:4. Foi para isso que Deus nos criou tão complexos. Deus nos criou com a capacidade de afetos profundos para amar a Deus, para detestar o que Ele detesta, para desejar Deus,
para se encantar, para ser excitado por tudo que ele é, para chorar quando ele é desprezado, para desfrutar Deus, para sentir medo de não estar em comunhão com ele, para ser grato. Nada no céu e na terra é mais importante. É por isso que cada vez mais, quando olhamos para essa janela que o coração de Davi abre para nós devemos dizer como Apocalipse 3, 15 e 16, oxalá, Jesus diz, fosses frios ou quente, assim porque és morno, eu vou vomitar você da minha boca. Nós devemos orar todo dia, faça-me quente, para que eu possa ver o que é real, acreditar no que é verdadeiro, no que é valioso. Então Davi se sentiu mal. Isso vai trazer uma outra consequência. Uma outra janela vai se abrir por causa disso. Porque Davi diz, não é certo. Deus viu essas motivações no coração de Davi, e a resposta é incrível. Davi não pensou, opa, vou para que palácio bom, vou ficar aqui. Todas essas coisas, olha que vida. Ele pensou, não estou feliz, não estou satisfeito, estou incomodado, por causa de Deus, não é certo, a vida não foi feita para mim ficar nesse palácio, enquanto Deus, por causa disso uma outra janela vai se abrir, mas nós vamos ver na quinta-feira que vem, porque domingo eu vou falar sobre outra coisa. Mas se Deus quiser, não, domingo não, domingo. Mas se Deus quiser, nós podemos voltar, abandonarmos o DOS, sabe, aquela tela preta, da qual nós não temos nenhuma visão da vida, e olharmos pelas janelas da palavra de Deus. Nós vimos hoje o mundo como ele é, as motivações do coração de Davi começam a abrir uma janela sobre as nossas próprias motivações. Por isso que Deus deixou essa biografia tão extensa, não só de Davi. Nós podíamos falar sobre Abraão, Moisés, e quem sabe falaremos, mas em cada uma desses homens, dessas histórias, e a de Davi, que é a que Deus mais falou, a maior biografia, a história mais incrível, um descendente dele vai estar sentado para sempre no trono. Deus fala para nós coisas incríveis, confronta o nosso coração, confronta a nossa visão de mundo, confronta a nossa visão das motivações dos nossos corações. Quão parecida era com o mundo, ou quão parecida era com um coração motivado por aquilo que Deus é. Então eu vou deixar as outras duas para outro dia. Quero acabar lendo de novo a oração que Davi fez no deserto, depois de todas as tragédias no final da vida que aconteceram a ele. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando eu me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas eu me regozijarei. A minha alma te segue de perto, e a tua mão direita me sustenta, porque o teu amor é melhor do que a vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que essas janelas encham de luz a nossa visão do mundo, dos nossos corações, das nossas motivações e tantas outras janelas que Deus vai abrindo em sua palavra para nós. Vamos orar. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno.
incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida